Olá, tudo bem, cristão? Você tem tempo para Deus? Na, no livro de Mateus, capítulo 4, do versículo 18 ao 22, diz o seguinte: E caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e o seu pai, o seguiram. Gostaria de destacar três lições, ou apenas duas mesmo, porque a terceira é igual à primeira, e que fala que abandonar os hábitos e cultivar os que Deus quer pra gente significa abandonar propósitos pequenos para viver os grandes planos de Deus para a nossa vida. E seguir a vontade de Deus sem questionar. Então, a pergunta que eu quero te fazer é: o que te impede de seguir a Deus com todo o seu coração, com todo o seu temor, com toda a sua vontade, seu tempo? O que te impede de seguir o nosso Deus, de atender ao seu constante chamado? Sim, parece uma autocrítica, até porque eu tive essa inspiração quando estava um pouco afastada de Deus e fui constantemente colocada contra a parede por Ele, porque eu estava sendo constantemente chamada e não atendia o chamado por medo de não ser boa o bastante, medo de não ser o instrumento que Deus queria, medo de não falar o que era necessário. Mas Deus, Ele sabe dos propósitos dele para nossa vida, Ele sabe da nossa capacidade e Ele sabe o que devemos falar e Ele coloca na nossa boca o que precisamos dizer para as pessoas. Então, se você também, como eu, tem dificuldade e tem relutado constantemente contra o chamado de Deus, que a gente aceite o chamado e não questione. E se coloque com posição de servos, em reverência a Deus, em posição de submissão e de amor. Enfim, é isso. Boa sorte, cristão!